Assis, como é que foi a sua gestão? Assim, você chegou, como encontrou a prefeitura? Essa é uma região muito importante, né? Baturité é uma cidade do maciço muito importante e, logicamente, é, quando o gestor, ele faz todo esse trabalho de ver como é que está a estrutura da prefeitura, como é que foi o seu trabalho, como é que você vê assim a prefeitura de Baturité? Baturité, ela passou por um momento, assim, eu acho talvez o pior momento político-administrativo dela. Não, eu não quero nem botar a culpa no gestor, nem quero citar o gestor, mas foram os 4 anos antes de mim, nós tivemos 4 gestores que se revezaram 8 vezes na prefeitura. Então, isso não pode dar certo. Aquela liminar, tira, coloca, né? Eu me lembro bem que com o ano do Bosco, acho que foi um ano, ele foi afastado pela Câmara de Vereadores. A doutora Cristiane assumiu. Eu acho que com 10 dias, sei lá, a Justiça mandou de volta. Quer dizer, a Câmara afastou e ele voltou. Depois, mais um ano, ele foi afastado pela Justiça. Ele passou 6 meses afastado pela Justiça. Aí a vice-prefeita assumiu. Né? A Justiça passou 6 meses e não encontrou, assim, eu imagino, como afastá-lo, provas para afastá-lo. Então, ele voltou. Só que, no último ano da gestão, no começo do ano, a Câmara de Vereadores o cassou, abriu um processo, né, até por conta de um recurso que foi liberado daquela escola chamada Escola do Sanharão, né, e foi liberado, e a Câmara achou que aquilo foi irregular, ilegal, e aí não teve mais volta, porque ele foi cassado. Aí a vice assumiu, né, e ela foi candidata, e até disputou comigo, né, mas logo depois, em novembro, se eu não me engano, final de outubro, a Justiça a afastou. Aí assume a presidente da Câmara, porque o titular já tinha sido afastado. A irmã Edileuza, ela assumiu por poucos dias, 20 dias, sei lá, 15 dias, teve um problema de saúde, eu não sei bem como é que foi essa história, né? Tem história para tudo que é de lado, mas eu não quero... Várias versões. Né? Várias versões, mas o fato é que ela se afastou, né? E assumiu o atual prefeito, o Eberle, que era o vice-presidente da Câmara. Então, eu recebi a prefeitura do Eberle, exatamente dele. E eu posso até mandar para você o relatório da transição que foi feita. Realmente, sim, a situação da cidade era situação precária. Precária mesmo. Eu acho até por conta dessa... o cara assume e sai. Ninguém sabe a quem recorrer, a quem pedir, a quem dizer quem é que está à frente, né? É difícil demais. Muito difícil. E o pior é que ninguém conseguiu fazer, a lei exige que haja uma transição de governo, o que está saindo com o que está entrando. E não houve essa transição. Ninguém tinha... Como é que eu ia dialogar? Com quem tinha dialogar? Um dia até começamos com a Cristiane, mas a Cristiane foi afastada, aí não teve continuidade, não teve realmente. Então, nós tivemos que fazer um relatório só nosso, com fotografia, com relatório da Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Fizemos, mas a situação era desesperadora. Era de você... Porque ninguém tinha... A gente assumiu sem saber a real realidade, a redundância, mas ninguém sabia, porque não tinha como. Nós não tínhamos como entrar nas secretarias para ver. Então, foram salário de dezembro atrasado, 13º atrasado... Resumindo, tinha 80 milhões em dívidas. 80 milhões em dívidas. 80 milhões. Em dívidas. Né? Nós tivemos 30 inadimplências, quer dizer, ninguém tinha condição nem de conseguir recurso, fora o recurso ordinário da prefeitura, um recurso extra ninguém conseguia. Então, nós tínhamos que limpar essas inadimplências, né? E a gente, depois que entrava o recurso na prefeitura, sobrava 300 a 400 mil reais, assim, pagando a folha de pagamento, pagando os impostos, pagando aquelas coisas obrigatórias, né? Para administrar a cidade. É impossível. Medicamento, combustível, e aí vai, né? E nós tínhamos que começar as aulas. As aulas estavam em cima, e estava uma crise de chikungunya e dengue. A UMPA tinha começado uma reforma, não tinha acabado. As escolas não tinham a menor condição de funcionar. Nós não tínhamos um carro em condição, nem de ambulância, nada de uso, não tínhamos nada. Então, foi muito difícil, né? Nós tínhamos que equilibrar as finanças do município e tínhamos que retirar as inadimplências, senão ninguém sobrevivia. Então, a única forma que a gente encontrou, na época, estudou muito o César Barreto, a equipe que me apoiava, né? A forma que a gente encontrou para economizar um pouco a despesa foi reduzir a folha de pagamento, que a lei diz, numa situação dessa, você pode demitir, você pode reduzir o salário e você pode até diminuir a carga horária.
A lei é muito clara, porque a despesa de pessoal da prefeitura ela superava os 61%, e só pode ser 48%, no máximo 54%. Então, a lei nos permitia, mas nós optamos por quê? Por mudar o regime. E isso foi muito criticado e foi muito difícil no começo, porque realmente eu não gostaria de mudar o regime. Foi uma decisão tomada que eu tomei assim, com muita dor. Mas ou você fazia isso, eu não ia ter condição da prefeitura sobreviver. Acho que foi o pedágio que nós pagamos, nós, que eu digo, o servidor público e o gestor, para poder equilibrar as finanças da prefeitura. Por que era a saída? Porque a folha era a maior despesa disparada. 61% da despesa era da folha. Quer dizer, se entrava 10 milhões, 6 milhões e 100 já ia para a folha. Não entrava 10, entrava em torno de 6 milhões. 6 vezes 6, 36. Então, 3 milhões e pouco era a folha. Só que aí você pagava 22% para o INSS. Com a mudança para o Instituto de Previdência, você reduzia isso aqui para 15%, você economizava 7%. E você não pagava o fundo de garantia, que era 8%. Então, você economizaria da folha 15%. Com esses 15% e a sobra que a gente conseguiu administrar a Baturité no primeiro ano, para equilibrando, demos aquela equilibrada, as aulas começaram e, enfim, as coisas foram caminhando. O segundo ano já estava um pouco mais equilibrado, começamos a arrumar as escolas, a arrumar os postos de saúde, enfim. E quando a gente tirou a inadimplência toda, que ficou, pronto, agora nós vamos, né, agora vamos respirar seguir, uma administração tranquila, depois de 24, 26 meses, 28 meses. Aí veio a pandemia. Aí, se voltar tudo para a pandemia, não tem como você pensar em outra coisa, né? É verdade. Então, nós voltamos todo o nosso esforço para o combate à Covid e, graças a Deus, nós tivemos algumas, eu não estou com a estatística aqui, tivemos mortes em Baturité, lamentavelmente, mas a gente conseguiu evitar muita coisa. E a equipe da Secretaria de Saúde deu um show, realmente deu um show, e eu sou muito grato aos médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, motoristas, maqueiros, o pessoal do hospital. Foi um show, foi muita dedicação e eu agradeço muito a Deus a gente ter conseguido superar essa fase. E entregamos à prefeitura, graças a Deus, equilibrada, né, depois desses 4 anos. Entreguei como eu gostaria de ter recebido, né? Para você ter ideia, Alex, não tinha um empenho para pagar. O prefeito, quando assumiu, acho que no mês de janeiro, foi 7 ou foi 8 milhões a arrecadação do município, ele não tinha um centavo para pagar a ninguém. Então, ele ficou com esse recurso todo livre para fazer o que quisesse. Então, já começou com o caixa que eu deixei em torno de 2,5 milhões, com mais, vamos arredondar para 8 milhões, né? Ele amanheceu o dia na prefeitura com 10 milhões de reais. O carro ligado, funcionando, com 10 milhões. Lógico que tinha coisa para fazer, sempre tem, você não consegue fazer tudo. Mas entregamos, eu digo isso não é com vaidade, não, é porque era a minha obrigação. E deixamos algumas obras também que a gente não conseguiu fazer, porque a Caixa Econômica fechou no Covid, então nós não conseguimos dar continuidade às análises dos projetos. Mas deixamos mais 2,5 milhões de projetos de calçamento, etc., asfalto, tudo para o prefeito dar continuidade. Então, eu estou muito tranquilo. Lógico que eu poderia ter feito muito mais, mas dentro das condições, eu sou um técnico, todo mundo sabe que eu passei a vida toda administrando e eu tenho a convicção que foi um excelente trabalho dentro das condições que nós encontramos.